Olá, povo de Deus, paz do Senhor a todos. Meus irmãos, estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal Cristo é a Resposta. Meus queridos, estamos hoje trazendo dois relatos, dois testemunhos poderosos do que o nosso Deus, ele é fiel. Irmãos, o primeiro relato é do pastor Eliseu Rodrigues, todo mundo conhece, todo o Brasil conhece o pastor Eliseu Rodrigues, um grande homem de Deus, pregador da palavra de Deus. E os irmãos estão lembrados que aconteceu um acidente aéreo da Voe Paz, que caiu no interior de São Paulo, na cidade de Vinhedo. E a esposa do pastor Eliseu Rodrigues, ela está ministrando uma palavra na igreja e ela relata que o nome do pastor, do seu esposo, estava também na lista dos passageiros. Então, hoje o vídeo está cheio de surpresas, de dois testemunhos poderosos que o nosso Deus é um Deus de livramento, o nosso Deus é um Deus que sempre tem seus escapes para livrar os seus. E antes disso, eu quero deixar aqui em Daniel capítulo 3, meus irmãos, e o versículo de número 17, que diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, ó glória. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Veja que há muitos anos, no tempo do profeta Daniel, o Senhor deu um grande livramento aos seus servos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, dentro da fornalha. E esse primeiro testemunho do pastor Eliseu Rodrigues, ele vai mostrar, Deus não deixou seu servo entrar no avião. Já o segundo caso, que é do jogador Neto da Chapecoense, vocês se lembram, que Deus livrou ele dentro do avião. Então, você vai ver esse testemunho, primeiramente, dado pela esposa do pastor Eliseu. Nessa queda desse avião que nós estamos ainda orando, se compadecendo da dor dos nossos irmãos, o meu esposo era um dos ocupantes para estar naquele voo. Eu estou sentindo Jesus aqui, porque enquanto eu estava na minha casa, eu recebi o telefonema do meu bem dizendo: amor, se você não viesse comigo de carro, eu pegaria esse voo, mas depois eu comprei o voo pela Gol. Cheguei minutos depois e estou te ligando tremendo. O nome do Senhor está sendo glorificado. Sabe por quê, querido? Porque Jesus livra a tua casa, Jesus guarda os teus enquanto você faz para Ele. Jesus está despertando muita gente aqui nessa noite. Eu vim aqui com um repertório montado, essa banda linda. Eu espero voltar e cantar com vocês assim, nos 10 hinos, pelo menos. Mas o Senhor disse para mim, como adoradora, a gente chega num culto como esse e diz: aqui tá, Senhor, a lista do que como cantora a gente quer cantar. Mas o Senhor disse para mim: eu não livrei o teu, eu tenho um livramento nessa noite. Sabe o que Deus disse para mim, pastora? Nós esperamos virada de vitória só na virada do ano. Senta no dia 31 de Jesus, aqui está meus pedidos pro ano todo. Jesus disse: e por que não, num culto como esse, eu dei uma virada de vitória para você? Glória a Deus. Lembrando também que Deus é o Deus que pode todas as coisas, E sempre aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que honram o Senhor, eles recebem resposta. Deus é um Deus de resposta. Deus é um Deus de surpresa. É um Deus tremendo. É um Deus que muitas vezes achamos que Ele não está conosco. Mas Deus está conosco. Deus é fiel. Deus é poderoso. Porque Ele é fiel. Vamos para o segundo vídeo. Em nome de Jesus. O avião foi meio que dando uma enfraquecida, eu pensei, tá descendo. Até uma hora que o avião desligou, mano. Aí eu pensei, poxa, eu sonhei com isso, cara. Eu falei, não, Senhor, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Caramba, ainda mais pelo que você lembrar que sonhou, o desespero. Eu falei, pô, eu tô vendo uma parada que eu sonhei. Eu falei, pô, não, isso, na minha cabeça, assim, isso existe em filme, cara. Na vida real isso não acontece. Aí eu olhei assim, olhei pra janela, porque na asa piscou uma luzinha à noite, aí não piscou a luzinha. Alguém vai falar alguma coisa. Aí ninguém falou nada. A aeromoça foi lá,
sentou no lugar dela, quietinha. Aí já comecei a orar, pedir a Deus, Jesus, tem misericórdia. Eu sei que tu não faz milagre, porque assim, eu vi Você que... não ouvia nada, ninguém conversando. Não, eu vi que o motor desligou e o barulho ficou o barulho do vento, assim... Como se estivesse assim... Planando. Se tivesse, não estava... Estava planando e tremendo muito. E aí no final tocou o alarme. Pi, pi, aí todo mundo acordou, né? Tava todo mundo orando. Ele falou assim, teve correria? Eu falei, não teve não, cara. Teve muita oração, pô. Tinha aquele momento ali... Quase que esperar o choque, né? Tu não tem o que fazer. Primeiro, à noite. Tu nem sabe onde é que tu tá. À noite chovendo. Tu não consegue enxergar nada de fora. Tu não tem noção onde é que tu tá. Tu tá em outro país também. Então, se tu tá indo... Tô em São Paulo, tu sabe, pô, tomara que pose em algum lugar. Tu não tem referência nenhuma de nada. Eu lembro que tinha muita oração, todo mundo orando. Eu lembro que o Rangel me olhou com a tristeza. O Rangel olhou e fez assim, ó. Cara... E começou a orar, ele era cristão também. E aí minha última frase, quando eu vi assim, tá batendo porque tá tremendo muito, tá tocando muito alarme, eu lembro que eu falei assim, Jesus, se eu ficar vivo, eu vou falar que tu existe, porque eu sei que tu é real. Nos ajuda. Tu me der essa chance, eu vou falar no mundo inteiro. Aí bateu, aí na batida eu já não lembro mais. Foi acordar dia 11 de dezembro. Quem come esse tempo todo aí. O cara que me achou falou que, pô... O cara que me achou foi um policial que torcia pro Júnior Barranquilla, que a gente eliminou. Ele falou... O Júnior ali atrás, ó. Ele falou... Tem a camisa aí? Tem a flâmula ali. É. Esse cara falou assim, Neto, eu fui perto do avião porque, assim, já tinha ido embora todo mundo foi embora. Cruz Vermelha, médico, paramédico, enfermeiro, todo mundo. Porque, assim, já tinha passado de 6 a 8 horas, não tinha mais chance de sobrevivência. Então, acabou. E eu fui lá perto do avião, porque eu torcia pro Júnior Barranquilla, vocês eram um time jovem, que ninguém conhecia, que tava batendo em todo mundo. Fui daquela tristeza, né? Pô, falei, que time jovem, cara. Pô, ganhando de todo mundo, como é que isso acontece? Fui lá e chovendo, cara. Fui lá perto do avião, assim. Fui lá perto só. Não sei nem o que eu fui fazer ali. Fui tomar conta. Né? Ele foi levado e fui pensando assim na vida, né, cara? Pô, um time jovem. Escutei um gemido, cara. Escutei um gemido de dor. Mas uma dor assim, um cara como... Aí eu falei, pô, tem alguém vivo. Pensei comigo. Aí ele falou que chamou outro policial, o outro policial não quis... Achou que ele tava cansado. Falou, pô, vai dormir, cara. Você tá cansado. Ele, não, vem aqui ajudar. Eu tô escutando gemido. Aí convenceu o cara. O cara foi, quando o cara foi lá perto, que escutou o gemido, o cara já começou a chorar. E aí foi que acendeu meio que a luz do celular, porque tinha neblina, era uma mata fechada, né? 1 hora de carro na estrada de chão, pra tu chegar no local da tragédia. Ele foi que tirou fuzilagem da aeronave, pedaço de árvore, eu tava soterrado, e falou, isso aqui é uma marca que eu tenho, traumatismo craniano. Ele falou, isso aqui tava aberto, com terra dentro do crânio, você todo estourado, e você tentava fechar o crânio. Ele falou que eu tentava botar a mão na cabeça, mas eu não lembro disso. Isso aí eu não lembro nada. Ele falou, a gente tirou você com poucos sinais vitais, né? E eu falei, pô, esse cara vai ficar vivo, meu. O cara aguentou impossível, aí levou... Já tá se mexendo e... Era um homem de ferro, cara. Aí ele falou assim, eu falei assim, aí ele falou, você é um guerreiro de Deus, né? Porque quando ele foi me ver. E aí ele foi me ver, meu irmão falou, Netinho, o cara que te salvou, que te achou, ele tá aí pra te ver. Quer te dar um abraço. Eu falei, não, deixa ele entrar. Pô, ele me via da UTI assim, ele ficou chorando lá fora. Antes de chegar perto de mim, ele ficou chorando, porque pra ele, assim, ele me viu num estado... Quando você acordou, né? Quando eu acordei. Então ele me viu, assim, numa parada, assim, é difícil ficar vivo. Depois ele me vê vivo. Aí ele chegou perto e falou, você é um guerreiro de Deus. Você lutou pra ficar vivo. Se você foi uma luta, o seu gemido foi um gemido de luta. Eu falei pra ele, eu nem sei o que eu tava fazendo, cara. Foi Deus que me salvou ali, porque... Tava lutando sem saber. Até falei pra minha mulher, eu queria lembrar do meu resgate. Minha mulher falou, tu queria lembrar? Se o cara te ouviu gemendo, é porque todo mundo foi embora, porque na mata fechada, todo mundo andando com chuva, é barulho. Então talvez você estivesse sentindo uma dor e pedindo uma ajuda, gemendo com ajuda, onde você ficou gemendo, sabendo que tinha gente passando perto sem saber. O cara só te escutou porque o cara foi sozinho andar naquele local, que ele nem sabe por que ele foi. Ele foi... Deus mandou ele lá, entendeu? Foi pensar na vida e escutou o teu gemido quando tava em silêncio. Ou seja, tu não gemeu aquela hora, tu devia estar gemendo, sofrendo. Então, assim, tá vivo por quê? Cara, acho que Deus tem um propósito na minha vida, como tem na vida de cada um. Ah, mas por que outros? Por que Deus... Uma vez um cara falou pra mim, porque Deus então matou os outros? Eu falei, Deus matou os outros cambal. Quem matou foi o ser humano. Deus salvou alguns, porque senão a história ia acabar. E Deus também é um Deus que... Ele, quando faz a promessa, ele cumpre, né? Então, este é o vídeo de hoje, né? Um vídeo abençoado, cheio de testemunhos que o nosso Deus, ele ainda é o mesmo Deus que livrou Daniel dentro da cova dos leões, e os irmãos sabem que Deus poderia ter dado o livramento a Daniel, né? No capítulo 6, nós vamos ver
essa passagem, Deus poderia ter livrado Daniel antes dele entrar na cova, mas Deus deu livramento dentro da cova. Da mesma forma, Deus deu livramento aos 3 amigos dele também dentro da fornalha, como também realizou um livramento na vida do pastor Eliseu, não deixou nem ele entrar no avião. Já com o jogador Neto da Chapecoense, Deus livrou ele dentro do avião. Pai do Senhor, deixa teu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no nosso canal. Canal Cristo é a Resposta. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe.